Oi, gente, professora Viviane aqui com vocês. Eu espero que esteja tudo bem, apesar de tudo. E vamos dando prosseguimento aos nossos simulados, que essa semana eu tenho simulado Ciência na Natureza e vocês vão ter como tema de estudo a ecologia, esse ramo lindo da biologia. Vamos aprender hoje desde população à biosfera e também a diferença de habitat e nicho ecológico. Então vamos lá. Ecologia deriva do grego, que significa casa ou lugar para viver. Então, nós podemos dizer que a ecologia é o estudo dos seres vivos em sua casa. Ela vai estudar a interação dos seres vivos entre si e também a interação deles com o ambiente em que vivem. Além disso, o impacto que as nossas ações trazem para os outros seres vivos e também para a nossa própria espécie é estudado pela ecologia. O termo foi criado por Ernest Haeckel em 1869, e aí toda vez que nós tivermos a interação de seres vivos uns com os outros, nós chamamos de alelobiose. E quando nós temos a interação dos seres vivos com o ambiente, nós temos um fenômeno conhecido como ecobiose. Vamos conhecer agora alguns conceitos relacionados aos níveis de organização, como a população, comunidade, ecossistema e biosfera. A população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, que vive em um determinado local e vão interagir entre si. Aqui nós temos o organismo chamado de guará, que também pode ser conhecido como indivíduo. E se nós colocarmos vários guarás em um local, nós vamos ter uma população de guarás. Se nós colocarmos guarás juntamente com outras espécies, como aqui nós temos as plantas, nós vamos ter uma comunidade. São espécies diferentes interagindo em um mesmo local. E aqui nós também podemos chamar de biocenose. O ecossistema vai ser o conjunto formado pela comunidade, ou seja, as espécies diferentes, conhecidos como fatores bióticos, porque vão ser compostos pelos seres vivos, e também a união dos fatores físicos e químicos daquele ambiente. Então, aqui nós temos o ecossistema, a união de seres vivos com fatores físicos e químicos. Os fatores físicos e químicos são água, temperatura, salinidade, solo, enfim, tudo que está em volta ali, os componentes não vivos de determinado ambiente, e eles são extremamente importantes para os seres vivos. Esses fatores abióticos, eles vão influenciar a distribuição das espécies no nosso planeta. Então, um ser vivo, ele só vai viver naquele determinado local se as condições físicas e químicas daquele ambiente permitirem a sua sobrevivência. Os fatores abióticos físicos são luminosidade, temperatura, estrutura do solo, fogo e também a umidade. Já os fatores químicos, nós temos aqui a água, salinidade, pH e também os nutrientes do solo. Então, em qualquer lugar onde nós tivermos fatores bióticos interagindo com os fatores abióticos, nós teremos um ecossistema. Nós podemos ter um ecossistema até mesmo em um aquário, porque nós podemos ter espécies diferentes ali interagindo com os fatores não vivos. Um exemplo de um ecossistema são os campos abertos do cerrado. Ele é uma parte do cerrado. Isso porque quando nós temos o cerrado por completo, nós chamamos de bioma, que é um tema que vai ser visto em outra aula. Então, o bioma vai ser formado pelo conjunto de vários ecossistemas. E aí, quando juntamos todos os ecossistemas existentes dentro de todos os biomas da Terra, nós temos aqui a biosfera, que é formada pela união de todos os seres vivos nos ambientes onde estão vivendo. E em todos esses ecossistemas que formam a biosfera, nós estamos incluindo aqui a água, que é onde tem vida, que nós temos a hidrosfera, todos os gases que formam o nosso planeta, nós temos a atmosfera, e estamos falando também, claro, da parte terrestre, que é a litosfera, a camada superior e rígida da superfície terrestre. Vocês vão agora entender a diferença de habitat e nicho ecológico. O habitat é o local em que você mora, é o endereço onde cada espécie vive. E um determinado habitat pode proporcionar diferentes nichos ecológicos aos organismos. O nicho ecológico vai ser o seu papel no ambiente, então vai ser o modo de vida dos indivíduos de determinada espécie, como, por exemplo, seus hábitos, o conjunto de atividades desempenhadas no seu ecossistema. Nós temos aqui, por exemplo, o nicho ecológico de um animal. Então, nós vamos estar incluindo aqui no seu nicho os tipos de predadores dessa espécie, a relação com seus parasitas, o que essa espécie costuma comer, a quantidade de água que ingere ao longo do dia, a temperatura e a umidade do ambiente que vive, o tipo de ambiente que gosta de se reproduzir e também a relação dessa espécie com outros seres vivos da mesma espécie. Quando dois ou mais seres vivos vivem em um mesmo nicho ecológico, eles vão competir por recursos. Essa situação normalmente aparece nas provas nessa forma aqui de um gráfico, duas circunferências sobrepostas que se encontram.
Aqui nós temos duas espécies, A e B, onde essa interseção está mostrando que essas espécies dividem uma parte do nicho ecológico. Sendo assim, essas espécies vão competir. E essa interseção sempre vai dizer que está havendo uma competição entre essas duas espécies porque uma parte do nicho ecológico delas é igual. Então, em determinado momento, o recurso vai diminuir e a competição vai aumentar. Aí, a espécie que leva a desvantagem na competição, ela vai ter que sair desse ambiente. Se ela decidir ficar, ela vai correr o risco de morrer. A isso, damos o nome de princípio da exclusão competitiva, ou princípio de Gauss, porque foi ele que observou esse tipo de interação dentro dos ecossistemas. Esse princípio afirma que espécies que competem pelo mesmo recurso não podem coexistir. Ou seja, se duas ou mais espécies exploram exatamente o mesmo nicho ecológico, a competição estabelecida entre elas é tão brusca que a convivência se torna impossível. Gauss observou o comportamento de espécies chamadas de paramécios, são protozoários, e verificou que quando o paramécio aurelia e o paramécio caudato eram cultivados em tubos de cultura diferentes, eles se desenvolviam normalmente. Porém, quando eles eram cultivados juntos, a população de paramécio caudato era extinta do local pela competição. E é isso, gente. Fique em casa aprendendo. E cuide, ame e preserve a sua casa. Até a próxima aula.